Para análise de dados espaciais, nós temos algumas ferramentas que podem nos ajudar dentro do GeoNode. Então, para isso, basta você clicar na camada que você carregou e vai aparecer essa barra de ferramentas com esta ferramenta que ainda não havia aparecido. Aqui você pode criar gráficos, textos, tabelas ou simplesmente representar alguma operação matemática em relação aos seus dados que já estão na sua tabela de atributo. Então, para eu adicionar gráfico, eu clico ali em Charts e eu posso escolher, então, um gráfico do tipo barra, pizza, linha. Aí você tem a possibilidade de selecionar qual atributo você quer, x, y, qual operação matemática que você quer representar, por exemplo, a soma dos segmentos críticos na rodovia X, por exemplo. E é só você salvar o gráfico. Aqui eu já havia feito alguns, então eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades, mas isso aqui é uma coisa bem intuitiva, então eu acredito que cada um de vocês possa trazer uma informação diferente em relação ao mesmo dado. Então, isso aqui é legal da ferramenta. Eu e o Gustavo também, a gente está aprendendo junto com vocês. É uma ferramenta bem nova que a gente está trazendo. Então, a gente pede para que vocês também tenham um pouco de paciência com a gente e também o que vocês souberem de novo, que a gente compartilhe no nosso grupo, porque é muito importante. Então, aqui eu trouxe um gráfico de pizza em relação a todos os anos. Não tem como mudar muito a cor da escala. As outras cores são todas degradê, então eu escolhi essa que é a única diferente. Eu sei que ficou feio, mas o GeoNode ele é um pouco engessado nesse sentido. Então, eu tenho aqui os anos de 2016, 2017, 18 e 19, e eu posso fazer uma comparação, por exemplo, dos segmentos que somam 4 indicadores críticos. Então, em 2016 eu tinha 217 segmentos, que somavam 4 indicadores, 2017, 245, 2018, 224, 2019, 213. Então, eu posso fazer a análise de que houve um aumento gradual e depois houve uma diminuição desses segmentos críticos. Um outro exemplo. Esse exemplo aqui é para o mapa de quantidade de atropelamentos, que é um mapa de dados brutos, ou seja, que ainda não foram tratados, não houve nenhuma operação matemática. Então, eu apresento aqui os dados brutos. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que as informações aqui, elas se adaptam ao que está aparecendo na tela. Então, por exemplo, em 2019, eu tive 117 atropelamentos, em 2018, 130 e assim por diante. Por exemplo, se eu der um zoom numa área, pode perceber que a quantidade de atropelamentos foi atualizada. Então, você faz a análise espacial mesmo, pelo que está dando para ver aqui na tela. E uma outra análise que eu trago aqui é a análise de linha. Então, eu fiz um gráfico de barra que mostram quantos atropelamentos eu tive por rodovia. Então, as rodovias mais críticas, elas vão aparecer aqui nesse gráfico. Então, por exemplo, em 2018, eu tive 2 atropelamentos na SC 401, mais ou menos 6 atropelamentos na SC 404 e por aí vai. Aqui eu posso perceber, por exemplo, as rodovias que apareceram em todos os anos, ou na maioria deles. Então, a gente já pode ter uma ideia, uma noção, um panorama sistêmico mais geral das rodovias mais críticas do estado. E eu tenho um terceiro mapa aqui. Esse aqui está representando dados binários, ou seja, sim ou não. Esse daqui é o mapa de situação crítica por taxa de acidente. Então, a situação naquele trecho é ou não é crítica.
em relação às taxas de acidentes, né? Então, em 2016, eu tenho 581 trechos críticos em relação às taxas de acidentes. Em 2017, eu tive 602 segmentos críticos, 18, 577, 2019, 552. Então, pode-se perceber uma diminuição gradual na situação crítica em relação às taxas de acidentes. Então, gente, eu acho que é isso. O GeoNode, ele é bastante intuitivo, então qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nós estamos alimentando ele com várias camadas diferentes. Aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa do porquê que é importante o preenchimento do metadado certinho. Aqui em categorias, fica mais fácil de organizar as camadas disponíveis. Então, eu tenho, por exemplo, as camadas de divisa, que fica mais fácil de encontrar, que são mapas básicos. Eu tenho as ortofotos que eu posso colocar por trás, para ter a imagem de satélite com maior detalhamento, e por aí vai. Então, eu acho que é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.